para nós iniciarmos os nossos trabalhos, vou passar a palavra para o nosso relator e, em seguida, para os nossos convidados. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, convidados todos que nos honram para essa audiência pública, que tem o propósito de nos ajudar, não a mim pessoalmente, porque na condição de relator, eu já tenho o meu juízo firmado sobre a tempestividade desta iniciativa, qual seja o projeto de lei de número 402 de 2015, de autoria de diversos senadores, que teve exatamente como inspiração a nossa Associação Nacional dos Juízes Federal, que propõe alterações no nosso sistema recursal processual penal brasileiro, nos casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro ou participação em organização criminosa, após decisão condenatória de tribunal em segunda instância, propõe-se novas regras para a imposição de prisão preventiva ou medida cautelar, devendo o tribunal exigir garantias de que não haverá fuga ou práticas de novas infrações penais e também levar em consideração os antecedentes do condenado, a gravidade e as consequências do crime e se houve ou não recuperação do produto ou proventos do crime. O efeito suspensivo passa a ser regra nos recursos dirigidos aos tribunais superiores, salvo em relação à prisão e às medidas cautelares impostas, devendo tais tribunais levar em consideração se o recurso tem propósito protelatório ou se levanta questão legal relevante. Nas decisões do Tribunal do Júri, o colegiado de segunda instância também decidirá sobre o efeito suspensivo do recurso, levando em consideração se o recurso, como disse aqui, tem o propósito protelatório. Os embargos infringentes passam a ser cabíveis apenas para conferir ao acusado a oportunidade de fazer prevalecer em seu favor voto vencido pela absolvição e a possibilidade de aplicação de multa em caso de utilização de embargos de declaração com fins protelatórios. Ou seja, a sugestão formulada pela AJUF visa promover a alteração normativa que atribua maior eficácia às sentenças condenatórias e aos acórdãos condenatórios no processo penal, evitando a eternização da relação jurídica processual com graves impactos na aplicação da lei penal. A preocupação central do projeto é, portanto, conferir maior eficácia à decisão condenatória de nossos tribunais, ainda que sujeita a recursos, não considerando razoável que a regra seja o apelo em liberdade se ausentes os requisitos tradicionais de prisão preventiva. Portanto, senhor presidente, fazendo esse breve nivelamento, eu creio que nós pudéssemos passar a palavra aos nossos convidados para que, à luz desse escopo, nós pudéssemos obter as manifestações e as contribuições de todos que compartilham conosco, em razão não apenas da sua visão acadêmica e intelectual, mas em razão da sua visão prática em suas tarefas e responsabilidades. Portanto, sem mais delongas, a ideia é que nós pudéssemos ouvir os nossos convidados e que nós pudéssemos, assim, evoluir na formação coletiva de um juízo de valor para que, após essa audiência pública, nós pudéssemos, aí sim, marcar uma audiência para que nós pudéssemos discutir, debater e deliberar sobre essa importante proposta que inova em nosso processo recursal, colocando fim àquilo que nós chamamos da indústria dos recursos protelatórios, que tem sido alvo de uma extraordinária impunidade em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Então, acolhendo a sugestão do nosso relator, nós vamos conceder um prazo de 15 minutos
com alguma tolerância, se for necessário, para os nossos convidados nessa fase primeira. Portanto, eu concedo a palavra ao doutor Sérgio Fernando Moro, juiz federal, para iniciar esse diálogo. Perdão. Então, renovando, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o gentil convite que me foi feito. Gostaria de dizer que para mim é uma honra estar presente aqui no Senado, nessa Casa Legislativa. Já tive outras vezes nessa casa, mas confesso que nunca tive antes para defender um projeto que particularmente eu julgo tão importante. Eu sou juiz federal desde 1996 e desde 2002 eu tenho atuado em vara criminal especializada, em Curitiba. E, nesse tempo, passaram diversos casos criminais na minha mão e diversos casos criminais extremamente complexos. E um lugar comum nesses casos complexos, isso eu falo da minha experiência, mas é uma experiência que é compartilhada por vários outros juízes federais e também juízes estaduais que atuam em processos similares, nós verificamos que esses processos dificilmente chegam a um fim. O nosso sistema judicial processual ele é muito moroso. Então, nós temos casos, muitas vezes, que passam pelas nossas mãos. Nós até temos presente, muitas vezes, que a prova é muito forte da prática de um crime. Muitas vezes, nós proferimos um juízo condenatório. E, certamente, em vários outros casos, nós proferimos juízo absolutório. Mas, em muitos casos, nós proferimos juízos condenatórios. E nós não vemos o final do processo por conta de duas situações. Há uma prodigalidade, um grande número de recursos no nosso sistema processual penal e uma compreensão atual de que a punição, a execução da pena só poderia ocorrer a partir do trânsito em julgado. Eu tenho um caso que passou pelas minhas mãos, por exemplo, envolvendo dirigentes do Banco do Estado do Paraná, que eu julguei, eles praticaram fraudes bilionárias no âmbito do Estado do Paraná. Eu julguei esse caso, a sentença, em 2004, e, ilustrativamente, é um caso que ainda não chegou ao final. Já foram condenados por mim, já foram condenados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já foram condenados no Superior Tribunal de Justiça, mas, não obstante, tramitam ainda recursos, que são, na verdade, recursos, nesse caso, incabíveis, no Supremo Tribunal Federal, há mais de um ano. Mas esse não é um caso pontual. Nós tivemos casos notórios até envolvendo crimes de sangue. O caso do ex-jornalista Pimenta Neves, que era um homicida confesso, e o caso demorou para ser resolvido pelas Cortes de Justiça brasileira mais de 10 anos. Esse chegou ao fim, graças a Deus, mas um caso de homicida confesso demorar tanto tempo no trâmite da Justiça é ilustrativo de que algo está errado com o nosso sistema de justiça criminal. Recentemente, li a notícia de que o caso envolvendo lá os fiscais do Rio de Janeiro, que foi denominado na época de propinoduto, é um caso que já foi julgado em primeira e segunda instância, mas que ainda não chegou ao seu final. Com um risco até, pelo menos segundo a notícia que eu li, não tenho conhecimento aprofundado desse caso, que os recursos que foram bloqueados na Suíça desses fiscais sejam devolvidos, porque o processo brasileiro não chegou ao final. Então, diante dessa situação, o que a AJUF, isso foi feito no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, com discussão com o Executivo, com discussão com representantes do Legislativo, com discussão com o Ministério Público, foi apresentar uma proposta para tentar fazer com que a nossa justiça seja menos morosa. E a nossa proposta retorna à proposição de que, após um julgamento de apelação por um tribunal de segundo grau, em que haja uma condenação criminal por esse colegiado, possa o tribunal, como regra, impor a prisão para crimes graves. E aí nós colocamos crimes hediondos, nós colocamos
crimes de lavagem de dinheiro, nós colocamos crimes contra a administração pública e colocamos também os crimes aqui da lei contra o crime organizado, que foi recentemente aprovada. Então, o tribunal pode, após um acórdão condenatório, impor a prisão, mas também prevemos no projeto que o Tribunal Superior, se for interposto um recurso, e esse recurso se mostrar plausível, o Tribunal Superior, o STJ, o STF, possa conceder uma liminar para suspender a execução daquele julgado. O que nós vemos como erro no nosso sistema atual é que a mera interposição de um recurso, quer ele tenha substância, quer não tenha substância, quer seja meramente protelatório ou não, suspende a execução do acórdão condenatório do tribunal após o julgamento da apelação. E o que nós queremos fazer é exatamente o inverso. Até porque, estatisticamente, isso foi levantado na época daquela proposta que foi denominada de emenda Peluso, estatisticamente são poucos os casos de revisão no mérito das condenações criminais proferidas em segundo grau. O grande problema é o tempo, e o grande problema no processo penal do tempo é que também muitos desses casos acabam em prescrição. Porque se a justiça não julga o caso até determinado tempo, acaba havendo a prescrição, e às vezes uma pessoa que é culpada, condenada, acaba não sofrendo nenhuma punição por conta apenas da inércia e no decurso do tempo. Nós temos argumentado que é importante que o sistema de justiça criminal funcione de uma maneira eficiente. E ele é eficiente quando ele absolve o inocente e quando ele condena o culpado. E nesse caso da condenação de culpado, quando se segue uma consequência. No nosso sistema de justiça criminal, não é isso exatamente que acontece, principalmente para esses crimes complexos. A principal objeção que tem sido formulada em relação a esse projeto seria um eventual óbice no princípio da presunção de inocência. O que nós defendemos? A presunção de inocência, ela tem duas vertentes. Uma das vertentes é uma vertente probatória, que ela diz, ninguém vai ser condenado se você não tiver uma prova segura da responsabilidade criminal. Uma prova, os anglo-saxões chamam lá de acima de qualquer dúvida razoável. Isso o projeto não mexe uma vírgula. Isso realmente tem que ser assim. Você só pode condenar criminalmente alguém quando a prova da responsabilidade for categórica. Outra questão, porém, diz respeito à presunção de inocência em efeitos de recurso e prisão antes do julgamento. Nossa compreensão é que, até o primeiro julgamento, e aqui até no projeto até o segundo julgamento, a prisão cautelar, a prisão preventiva, ela tem que ser excepcional. Isso o projeto também não mexe. Agora, a partir do momento em que existe um acórdão condenatório, o que nós defendemos é que essa prisão possa, pelo menos para crimes graves, ser estabelecida como uma regra e não como uma exceção. Para crimes graves, diga-se bem. Não ferem na nossa percepção a presunção de inocência, nós temos até o exemplo do direito comparado. Pesquisando a legislação, e eu posso citar aqui especificamente os artigos, não é apenas uma referência abstrata, mas na legislação dos Estados Unidos, na legislação da França, que são exatamente dois dos países que são considerados berços históricos da própria presunção de inocência, cada um com uma tradição diferente, a regra é que, após um julgamento condenatório de primeiro grau, já se impõe a prisão. E a exceção é que se responde em liberdade numa fase recursal. Tá? E o que nós estamos propondo aqui nem é algo tão, vamos dizer assim, radical na nossa tradição, como o que acontece na legislação francesa e norte-americana. Nós estamos propondo a prisão a partir do julgamento de um acórdão condenatório, onde você tem lá vários juízes, vários desembargadores reunidos em colegiado, que vão apreciar o caso com a profundidade e serenidade que se espera dessas cortes de apelação. E ainda, como disse, com a possibilidade de, havendo plausibilidade do recurso, um tribunal superior emitir uma decisão, não. Para esse caso, vamos esperar o trânsito em julgado.
O grande problema do nosso sistema é tornar essa necessidade de esperar o trânsito julgado sempre uma regra, o que leva também a abusos na interposição de recursos. Normalmente, isso são patologias dentro do processo criminal. A gente pensa que casos assim acontecem pontualmente, mas não necessariamente. Eu já trabalhei, certa feita, convocado no Supremo, e, para colocar aqui um exemplo, me deparei num caso em que havia um julgamento condenatório em segundo grau, houve a interposição de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Apelação não recebeu o recurso, houve um agravo para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não admitiu esse agravo, mas houve sucessiva interposição de recursos, fazendo com que nós tivéssemos, para colocar um exemplo aqui para os senhores, um caso real, embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento 752.247, no Supremo Tribunal Federal. Esse recurso chegou no Supremo Tribunal Federal em 13 de 5 de 2009, e o trânsito em julgado só aconteceu mais de 3 anos depois, 19 de 11 de 2012. Tudo isso para dizer que o recurso era incabível. Agora, eu sendo um advogado ou eu sendo processado criminalmente, se eu sei que eu só sou preso ao final pela regra atual, o que eu vou orientar meu advogado a fazer é recorrer, mesmo quando não tenha razão. E o sistema, infelizmente, processual brasileiro hoje permite essas brechas. A ideia é não permitir essas brechas e isso haja um ganho no sistema significativo. Então, essas, basicamente, são as razões do projeto. Essas são também as razões da JUF, e nós achamos que nós temos um argumento muito forte em apontar o direito comparado nesses países em que a própria presunção de inocência foi construída historicamente, demonstrar que eles não vinculam isso a efeitos de recurso contra uma condenação criminal, para defender a aprovação desse projeto e a sua constitucionalidade, compatibilidade com o sistema atual. Muitas vezes é referido um julgado do Supremo Tribunal Federal, acho que é o que, indo para a finalização, muitas vezes é referido um julgado do Supremo Tribunal Federal, que é o habeas corpus 84.078, que foi um julgado em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para a execução da pena, seria necessário o trânsito em julgado. Mas foi um julgado por uma maioria bastante estreita. Por outro lado, ministros que faziam parte dessa maioria já deram sinalização de posicionamento de que eles teriam mudado de entendimento. Um deles foi o próprio ministro César Peluso. Embora ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, fazia parte da maioria na época daquele julgado e depois apresentou a proposição da chamada emenda Peluso para permitir a execução a partir do julgamento em segundo grau. E, recentemente, incidentemente, em alguns julgados, nós temos também visto ministros, como, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, mencionada a necessidade da revisão daquele julgado do Supremo Tribunal Federal. Então, nós entendemos que a proposta é importante para que nós aperfeiçoemos nosso sistema de justiça. Na verdade, ela é essencial, porque um processo que nunca termina é um processo que é inefetivo e gera impunidade. E, por outro lado, nós entendemos que ele não é inconsistente com as garantias fundamentais previstas na Constituição de 1988. Eram essas as minhas considerações sobre o projeto.